Olá, eu sou o professor de arte cartunista Raposa, um renomado ninguém. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa HQ que parece que está gerando polêmica. Transformaram Jesus Cristo num super-herói. Isso vai ser publicado pelo selo Vertigo, que é um selo mais de HQs autorais da DC Comics, que aliás é meu selo favorito da editora. E não estou falando que é favorito por causa disso, é por outros motivos de ter Sandman, que é uma das obras-primas dos quadrinhos. Se você não leu Sandman, você não sabe o que está perdendo. E também eu vou falar sobre Magritte. Uma coisa que o Magritte fez com uma obra de arte que gerou uma discussão, uma reflexão sobre o que é arte, o que é representação, cai perfeitamente no tema de hoje. E também vou dar minha opinião sobre o Ei Nerd, porque eu descobri essa HQ recebendo um vídeo como sugestão do YouTube dele falando exatamente sobre isso. Eu não gosto de pedir para as pessoas curtir nem comentar, porque eu queria que as pessoas fizessem isso por conta própria. Porém, uma moça que está me ajudando com algumas regras e como funciona o mundo do YouTube me disse: não queira reinventar a roda. Nossa, isso doeu meu ego, que eu de fato pensei: eu quero ser diferentão, eu não quero ficar falando curta, comenta aí, por favor, porque eu quero que as pessoas façam isso de maneira genuína. Então, por favor, comenta, curta, compartilha, ajude no engajamento desse vídeo. Até porque, olha, o meu canal é tão pequenininho. Se vocês não fizerem isso, eu nunca vou crescer. Bom, vamos falar da HQ. Pelo que entendi, essa história em quadrinho ainda não foi lançada. Só temos pré-informações do que vai se tratar o roteiro dela. Observando as imagens, os desenhos da HQ, parece que vai ter um tom bem humorado. Parece que vai ser uma coisa mais debochada, talvez, eu não sei. Baseado no que eu sei aqui, a gente não leu ainda a obra, então temos só uma pré-opinião formada. Então não dá pra dizer se realmente vai ter um tom de deboche que vai chegar a profanar a ideia do cristianismo. O pessoal está criticando porque o autor escreveu um livro que, pelo que eu entendi, tem algum princípio ateu. Bom, não é porque você escreveu aquele tipo de livro que se você fazer uma obra baseada em religião, você vai realmente dar mensagens ateu. Talvez essa HQ, mesmo com um tom debochado, no fim dê um desfecho que vai ensinar algum valor cristão, quem sabe. Mas nada disso interessa, não é? O pessoal já está puto pra caramba porque está falando de Jesus Cristo, está profanando um símbolo sagrado da religião cristã. Bom, aí vai uma explicação excelente que Magritte já criou nas artes visuais. Magritte fez esta charge, ou obra de arte, eu nunca sei porque cada autor diz que é uma coisa. Vocês estão vendo aí um cachimbo, porém a legenda está dizendo o quê? A legenda diz: isto não é um cachimbo. Mas que coisa estranha, parece um paradoxo. Uma representação de um cachimbo e uma legenda dizendo que não é um cachimbo. Eu vou deixar aí um tempo para vocês tentarem refletir sobre isso. Eu espero que vocês tenham pausado o vídeo, não esperado esse tempo que eu fiz simbolicamente aqui. Bom, Magritte disse que isto não é um cachimbo porque não é um cachimbo, é uma representação de um cachimbo, é um desenho de um cachimbo. Se fosse um cachimbo, você pegaria o quadro e fumaria ele. Então, quando as pessoas estão ofendidas no pessoal porque sua religião está sendo representada com uma HQ que tem um tom debochado, uma coisa mais de humor, estão todo mundo sentindo isso como uma ofensa pessoal. Gente, aquele ali não é Jesus Cristo, aquela ali é uma representação de Jesus Cristo. A liberdade poética, a liberdade de expressão deu àquele autor a liberdade de interpretar Jesus daquela forma. Não, mas está errado porque você não pode usar sua liberdade de expressão para debochar da religião alheia. Como eu disse, eu não sei se ali está sendo debochado. Se você representar Jesus como um super-herói, se ele fizer o bem como super-homem, por que não? Aliás, super-homem é baseado no princípio de Jesus, vocês sabiam? Super-homem seria o Messias que desce dos céus para salvar a humanidade. E pelo que entendi, o público de quadrinho ofendido gosta de super-heróis, gosta do super-homem, mas ninguém se ofende que os caras se basearam na ideia do Messias descendo do céu para salvar a terra, que seria como fosse Jesus. Mas o super-homem não chama Jesus, não tem ligação com Deus, com a Bíblia e blá blá blá. Horas, e esse Jesus não tem ligação com Deus, com a Bíblia, com blá blá blá, porque é uma representação, não é uma coisa oficial. Agora as pessoas dizem: não podemos falar de Deus nas HQ de super-herói, mas por que podem falar do diabo? O diabo é um personagem da Bíblia, não é? Por que você pode profanar, fazer deboche, humor, criar super-heróis baseados no diabo? Quantos super-heróis usam magia negra que está intimamente ligada à presença demoníaca? Quantos personagens são demônios, tem demônios internos? Quantos personagens teve pacto com o diabo e são super-heróis, anti-heróis? Por que então você pode fazer esse tipo de coisa com o diabo e não pode fazer com Deus? Mas porque o diabo é uma coisa tão ruim na Bíblia e tal, que aí dá a liberdade de expressão de você interpretar o diabo do jeito que quiser, até usar ele como personagem da HQ.
Pois é, Peter falou de inúmeros personagens da HQ que têm ligações com o inferno. Mas por que quando fazem uma ligação com Deus, aí de repente não pode? Não, se você está profanando ao falar de Deus, você está profanando ao falar do diabo. Afinal, os cristãos não querem dizer que o diabo é a pior coisa que pode existir? Que se você for um pecador, você vai para o pior lugar que pode existir? Como você pode deixar o diabo legal nas HQs e ninguém se importa, mas quando você vai deixar Jesus legal nas HQs como super-herói, está errado. Mas nada disso parece que funciona como argumento para as pessoas muito religiosas. Mesmo elas sabendo que a imagem da santa, mesmo elas sabendo que a HQ não é Jesus, entra numa certa nebulosidade, num vácuo, não sei, numa coisa densa na cabeça humana que ela não consegue raciocinar a religião, não consegue raciocinar a fé. Porque fé, como eu vejo muito teólogo dizendo, é uma coisa que você sente, você não raciocina. Então se vai uma coisa do seu instinto, de uma espiritualidade, parece que não existe lógicas racionais para você defender uma coisa ou criticar outra ou profanar aquilo. Meu vídeo não tem nenhuma intenção de ofender a fé e a religião ou como cada um deve se sentir, mas eu vou dar um exemplo muito básico que acontece comigo e que talvez vocês vão usar para refletir melhor essa situação. O que é sagrado para você não é para outro. Um ateu não acredita em religião. Aí você diz, mas então ele tem o direito de ofender a minha fé? Não, mas ele tem o direito de dar a sua visão e a sua interpretação àquilo. É o que deve estar acontecendo com a HQ, é o que aconteceu com o Artista das Santas. Isso não tem nada a ver com profanar ou debochar de você. Mas claro que vai cair naquela nebulosidade. Não importa se você está ridicularizando a minha fé, você está me ofendendo no pessoal. Bom, então eu vou dizer sobre a minha profissão professor. Cada um interpreta uma coisa como algo sagrado. Eu escolhi por opção ser professor. Não foi o que me sobrou para fazer, foi uma consciência social minha, uma necessidade de querer ir lá na escola pública, ensinar arte de verdade, que alguns professores de arte preguiçosos só davam desenhos livres, como foi o meu caso quando eu aprendi arte. Quando eu estudei arte na faculdade, eu vi o quanto que a arte é uma linguagem excelente para desenvolver o senso crítico da pessoa, independente de que espectro político essa pessoa vá com o seu senso crítico, porque tem muita gente que fica ligando só a política. Pra mim não importa, o importante é a pessoa ser um ser pensante. Enfim, eu considero então a educação uma coisa sagrada, porque é uma vertente, é um pilar, é algo essencial em qualquer sociedade humana. Porém, isso não impede que as pessoas ridicularizem a escola, ridicularizem a figura do professor, fazendo inúmeras sátiras de humor, inúmeros filmes, séries, qualquer coisa, ridicularizando a instituição escola, ridicularizando um professor. Aliás, tem gente que trata até o professor como um inimigo. Mas então por que podemos tirar sarro de uma instituição, a educação, a escola, mas não podemos usar o mesmo princípio para criar obras baseadas na religião? Então você vai dizer, então vamos proibir de falar sobre educação. Ótimo, aí você proíbe de falar de educação, aí vai ter obras, séries, filmes fazendo um humor com polícia, então vamos tirar isso também. E assim a gente vai começar a proibir com tudo e vamos viver baseado em quê? Em quê? Porque tudo tem um alvo, tudo tem uma crítica, tudo tem um humor. Se você pegar essa reflexão que uma sociedade vive muito bem sem religião, mas não vive muito bem sem educação. Você está achando isso uma heresia ou dizer, não é? Você está aí quase querendo me chamar de ateu e me xingar e me mandar pra puta que pariu e depois dizer que vai rezar por mim. Você sabe que eu estou me referindo a isso. Bom, não é o papel da igreja alfabetizar a sociedade, é o papel da escola. Então o que mais faz falta para uma sociedade? Uma escola ou uma igreja? Mas a igreja vai ensinar moralidade, princípios morais para a pessoa ser boa, etc. Bom, escola também ensina. A gente sempre usa fábulas para começar a dar moralidade para os alunos, um senso, um norte do que é certo ou errado. Os pais fazem isso, porque se você falar que é só papel da igreja moralizar o povo, você está dizendo então que casais que têm filhos e são ateu é tudo um bando de devasso. Isso é um puro preconceito. Agora eu vou fazer uma defesa de um ateu. Um ateu é bom por pura convicção de que tem que ser bom genuinamente. Muita gente que faz nas religiões do cristianismo são boas por medo da danação eterna. A pessoa não é boa porque ela quer ser boa. Ela é boa porque acredita que na vida após a morte, se ela for ruim, ela vai para o inferno. Se ela for boa, ela vai viver no paraíso. É mais um ser bom por medo, por culpa, e não ser um bom genuíno. Então quem é bom genuinamente, como eu acabei de falar? Um ateu que faz o bem porque quer, ou às vezes um cristão que faz o bem só por medo da danação eterna. E eu não estou dizendo que todo cristão é assim, mas muita gente realmente é assim. Por favor, eu não estou
questionando a existência da igreja ou sua importância. Eu sei que parece isso, mas eu só estou dizendo que temos instituições que são alvos de humor por muitas décadas, que ninguém se importa com isso. Se eu aqui ficar fazendo um barraco e enchendo o saco de toda a obra que já saiu falando sobre escolas e professores, vocês vão achar eu tremendamente mimizento, achar que eu estou falando isso à toa. Pois é, não é porque você tem uma obra com humor sobre religião que você está profanando e destruindo a religião. Afinal, as escolas foram destruídas, foram tornadas obsoletas, ou as pessoas pararam de ir na escola só porque tem tanto humor contra elas? Não. Bom, o vídeo ficou muito longo, então vou ter que dividi-lo em duas partes. Eu sei que vocês adoram uma treta e tudo que vocês queriam saber quando clicaram aqui era a minha opinião sobre o Ei Nerd e sobre o Peter. Bom, vai ter que ficar na segunda parte, que está imperdível, porque eu vou explicar uma certa contradição que esse cara tem em muitos de seus discursos, principalmente as suas provocações políticas, que não faz sentido nenhum com os contextos, mas acho que ele está tentando disciplinar a sua audiência a ter o seu espectro político em específico.